Olá, estamos dando início a mais uma Conexão BlackRock. E é com grande satisfação que eu apresento a nossa série de encontros que traz grandes personalidades do mercado financeiro todos os meses no nosso canal do YouTube. Então, se você não quiser perder nenhum episódio e estiver interessado em saber mais a respeito da BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Vinícius Albernaz, CEO da Vinci Seguradora, para falarmos sobre as transformações da Previdência no nosso país e qual a relação disso tudo com as tecnologias mais recentes. E durante a nossa conversa, o Vinícius também vai contar sobre as novas soluções e serviços que a Vinci Seguradora, com o app Mio, está trazendo para atender às necessidades do poupador dos dias de hoje e do futuro. Vamos começar então? Seja muito bem-vindo, Vinícius, e é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje nessa Conexão BlackRock. Obrigado, Paulo. O prazer é meu. Muito bem. Vamos lá. Minha primeira pergunta. Bem, entre as grandes inovações que a Vinci está trazendo para o mercado é o aplicativo Mio. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia que a gente entende ser uma experiência inovadora e personalizada para o investidor buscar montar a sua previdência privada. Me explica um pouco como é que foi a concepção do Mio e que lacunas do mercado ele tenta preencher. Bom, Paula, então a ideia do Mio surge a partir das nossas próprias experiências no mercado de previdência, como titulares, detentores de planos de previdência, e a partir da constatação de uma dicotomia que existe no mercado entre o nível da experiência e das facilidades nos serviços financeiros em geral, que tiveram uma enorme evolução nos últimos anos, versus a experiência típica de um titular de um plano de previdência que ainda costuma ser muito analógica. Hoje em dia, você tem enormes facilidades com contas digitais, experiências que facilitam a vida do usuário. E hoje, para operações tão simples quanto a contratação, a adesão a um plano de previdência, a efetuação de um aporte extraordinário, alteração, por exemplo, nos beneficiários de um plano, mudança na alocação dos investimentos, tudo isso exige interações ainda muito ineficientes, muito analógicas. Então, a partir dessa constatação, a gente procurou pensar como a gente poderia trazer soluções e tecnologia para resolver esse problema. Tá ótimo, eu acho que você traz um ponto aqui, tecnologia trazendo transformação e trazendo facilidade para o investidor poder poupar. Então, se a gente pensando assim, não só no Mio, mas nas tecnologias como um todo, você acha que esta é a tendência do mercado de previdência? Eu acho que sim, eu acho que é um binômio, talvez, entre tecnologia também e um conceito diferente. O que eu quero dizer, a gente não só utilizou as nossas próprias experiências. Acho que antes da gente começar o desenvolvimento da nossa tecnologia e do nosso projeto, a gente passou um bom tempo conversando com as pessoas. A gente entrevistou dezenas de pessoas, pessoas físicas detentoras de planos de previdência, pessoas físicas com aspirações de ter um plano de preferência, corretores, grandes corretores de benefícios, pequenos corretores, planejadores financeiros, consultores de investimentos, RHs de empresas. A gente sabe que frequentemente a previdência corporativa é uma porta de entrada para o mundo da poupança e da previdência, e a gente queria entender o porquê que era tão difícil a experiência desses diferentes agentes e, portanto, resolver com tecnologia os principais problemas. Mas eu acho que tem um lado que é o conceito também. A gente queria, desde o primeiro momento, endereçar o tema da personalização, a necessidade da gente, quer dizer, não existe um produto único, homogêneo, uma receita de bolo que serve para todo mundo na Previdência. As pessoas estão em diferentes momentos de vida, diferentes idades, diferentes níveis de renda, objetivos, apetites de risco como investidores. Tudo isso precisa ser levado em consideração para construir alocações que fazem sentido individualmente. Então a gente partiu desse binômio, tecnologia de um lado e também a busca de trazer soluções personalizadas. E desde o primeiro momento ficou claro para a gente que não bastava a gente
surgir com, né, um aplicativo, uma tecnologia, mas a gente tinha que ser uma seguradora também, né, para conseguir ter, digamos assim, estar presente em toda essa cadeia do mundo de previdência, né? A gente sabe que é uma cadeia de serviços onde tem alguma fragmentação. Você tem a seguradora que comercializa os planos de previdência de acordo com o interesse do cliente, faz alocações em diferentes fundos, que tem diferentes gestores. Tudo isso precisa estar muito bem equilibrado para a gente conseguir entregar essa personalização e essa facilidade em termos do aplicativo. Então a gente entendeu desde o primeiro momento, olha, não é só uma questão de tecnologia, também mas é também uma questão do modelo de negócios, de a gente ter essa possibilidade, né, de ser o comercializador dos planos. Ótimo. Você mencionou alguns pontos aí que eu queria voltar um pouco. Você mencionou o RH das empresas, então eu imagino que a educação financeira esteja aí no cerne da questão. Então, pensando um pouco em educação financeira, na questão de poupar para uma previdência, para uma aposentadoria, como é que você enxerga a evolução da previdência no Brasil? Esse é um ponto fundamental e um ponto chave no nosso projeto. As pessoas não necessariamente sabem ou entendem o que elas precisam, e elas precisam de fato de informação de qualidade. Quando a gente conversou sobre o produto, sobre previdência, né, com RHs, com colaboradores de empresa, que são pessoas físicas que têm um plano coletivo, a gente entendeu que existe uma carência de informação grande, né? Então, parte da resolução do problema para os planos corporativos passa, de fato, por ter uma facilidade de engajamento com informação e com a possibilidade de interação para que essa personalização que está disponível tanto para os planos individuais quanto para os planos corporativos, a possibilidade de personalização dos portfólios possa ser efetivamente aproveitada, né, pelas pessoas, né? Olhando para frente, eu acredito que a previdência, assim, ela é um objeto de desejo, né? As pessoas querem ter previdência, é um assunto que interessa. Existe um campo muito grande ainda para ser explorado, né, para evoluir. O brasileiro ainda tem uma alocação relativamente pequena, né, do seu portfólio, da sua poupança, olhando para a aposentadoria. Eu acho que a educação financeira que você mencionou é parte da questão, com elementos muito positivos para o país, né? Quando a gente olha um país que tem reservas de previdência robustas, né, que garantem aí padrões de vida adequados para aqueles que estão se aposentando, é menos peso em cima do setor público, é menos dependência, né, que as pessoas vão ter, não só da previdência pública, como da própria necessidade de utilizar serviços públicos no âmbito do SUS, etc. Então, a gente sabe que, do ponto de vista de sustentabilidade, previdência faz muito sentido para o país, né? Então, existem vários estudos de organizações mundiais que dão conta de que um dos melhores investimentos que um país pode fazer é o investimento de fomentar a previdência para que as pessoas se preparem adequadamente. A gente sabe do quanto que a gente está vivendo mais, longevidade, com todas as suas coisas positivas, mas também trazem, a longevidade traz também uma necessidade de atenção especial ao custo, né? A necessidade da gente se preparar adequadamente para viver uma velhice plena, né? Então, acho que tem esse aspecto importante também, olhando o lado macro, né? Sim. Um aspecto mais, digamos, até social, sem que a dúvida. Previdência privada também, exatamente, também tem esse papel. Eu acredito firmemente nesse papel que a Previdência privada tem, né, de tirar peso do setor público. Mas falando assim, um pouco em estatística, que você Sim. mencionou também, a gente tem uma estatística, se não me engano, de 2 anos atrás, de 2022, a Ambima e a Folha publicaram uma estatística mostrando que Previdência privada tem apenas 2% de participação, né, dentro do espectro todo de previdência Sim. no Brasil. Então, ainda com todo esse objetivo, essas vantagens que você bem citou, do papel que a previdência privada pode ter, aliviando o setor público e criando também outras vias de uma aposentadoria mais sadia para o indivíduo, ela ainda tem uma participação muito pequena
no mercado brasileiro? Eu acho que, sem dúvida alguma, acho que há muito espaço para crescimento. Quando a gente olha a previdência complementar privada, a gente tá falando aqui basicamente do universo da previdência aberta, né, dos famosos PGBL e VGBL. E existe, obviamente, o universo da previdência, das entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão. A previdência aberta, apesar de fato dela ainda representar, ter uma participação relativamente pequena no total da poupança, digamos assim, no Brasil, ela é um mercado, ela representa um mercado com relativo dinamismo, né? Hoje, quando a gente olha a previdência aberta, a gente está falando de quase 1,4 trilhão de reais, né, de reservas totais, né? Com um crescimento robusto nos últimos 10 anos, aproximadamente 13% ao ano de crescimento, o que torna essa classe, digamos assim, bastante dinâmica. A previdência fechada, que tem uma outra característica, a maior parte dos fundos de pensão já muito maduros, né, com uma população mais madura, aposentada, está em um movimento, o mercado usa o jargão de desacumulação, né, de pagamento dos benefícios de aposentadoria. Mas na previdência aberta ainda tem um período, uma fase de crescimento de acumulação que a gente entende como muito positivo, né? E esse setor está ganhando dinamismo, né? Tem um olhar que empresas como a nossa, olhando esse setor como dinâmico e ainda carente de serviços melhores para o poupador, para o investidor, né? E nesse sentido, o que a Vinci imagina que seja o potencial de crescimento do seu negócio especificamente e como esse aplicativo Mio, que a gente entende que seja extremamente inovador, com essa experiência personalizada que você bem mencionou no início, como é que você acha que isso endereça e qual é o potencial de crescimento para a Vinci nesse mercado de previdência privada? Bacana. Olhando para frente, né, quando a gente olha esse total de 1,4 tri, ainda existe uma concentração bastante grande nas principais, digamos, corporações financeiras, grandes grupos financeiros. Os mais tradicionais. Mais tradicionais. Estou falando aqui talvez de perto de 90% desse total ainda concentrado nesses grandes players, né? Que seriam o quê? Os bancos, os grandes seguradoras bancos, ligadas a bancos? Seguradoras ligadas a bancos. Com alguma inovação que aconteceu nos últimos anos, principalmente no lado do produto, com a oferta muito interessante de uma miríade de gestores fazendo gestão de previdência. Uma plataforma mais aberta. Uma plataforma mais aberta. Então, houve inovação no lado de produto, mas é um mercado ainda muito concentrado e um mercado que, apesar dessa inovação no lado do produto, a gente enxerga carece dessa experiência mais adequada para o cliente final, né? E em termos de produto, ainda que seja muito positivo, né, e a gente tem na nossa plataforma também essa abertura de vários gestores, eu acredito firmemente de que a grande oportunidade da Previdência, que é a oportunidade de se poupar, de você de fato, né, alocar recursos para uma visão de longo prazo, você tem muito a ganhar, né, essa experiência mundial mostra isso, quando a gente consegue alocar em ativos olhando mais para o longo prazo. Então, ainda que eu ache que é muito interessante e importante que a gente tenha ali um portfólio de gestores de multimercado, eu não consigo acreditar que faça sentido a gente alocar 100% de uma reserva de previdência, por exemplo, em um único gestor, ou mesmo em uma única categoria de gestores, né? Então, eu acho que eles devem compor o portfólio, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gente tem muito a evoluir nessa capacidade de usar a previdência como uma alocação de longo prazo, talvez com uma diferenciação de classes de ativos um pouco mais customizada, buscando, né, esses prêmios no longo prazo. O fato é que o mercado no Brasil ele ainda tem uma característica, né, como um todo, e também na Previdência, quando a gente fala de serviços financeiros, um lado muito transacional, né? Em geral, né, os gerentes, assessores estão muito acostumados ainda em vender fundos, né, em vender o fundo A, o fundo B e o fundo C. E o fato é que eu acredito, e a gente acredita, que a gente tem que ter uma visão menos transacional e mais, de fato, voltada para quais são as necessidades do cliente no longo prazo.
Então, entre os fundos que a gente, por exemplo, terá na plataforma, além de uma gestão ativa que busca alfa com os melhores gestores de mercado, a gente tem também fundos, por exemplo, a gente quer ter fundos que tem uma gestão mais indexada, menos ativa e uma precificação, por exemplo, compatível com isso, né? Então, acho que esse é um exemplo pelo lado do produto. Mas ainda, se você me permite, falando de previdência... Não, por favor, aqui a casa é sua. Eu acredito que essa tendência, e aí de novo, 90% então ainda muito concentrados, há uma desconcentração que ocorreu nos últimos anos associada a esses novos players independentes, com novos produtos que trouxeram inovação para o mercado. E eu acredito que essa desconcentração, né, ela tende a continuar, né? Então a gente quer entregar o melhor serviço possível, né, e participar de maneira muito ativa desse processo de desconcentração que a gente acredita que vai continuar. E mesmo ainda hoje a Previdência tem às vezes uma imagem, né, que é afetada. Muita gente diz, mas isso não rende tão bem, é um produto que você não consegue investir nas mesmas classes que outros produtos, o que não é mais verdade, né? A gente sabe que houve nos últimos anos uma convergência promovida pelo próprio regulador, uma modernização e uma convergência das regras de investimentos de previdência com as regras de fundos de investimento. O regulador sendo a SUSEP. Sim, né? a SUSEP. Então, a SUSEP foi responsável por essa modernização e isso faz com que a gente, de fato, tenha hoje a possibilidade de ter retornos os melhores possíveis no mundo da Previdência. Do mesmo modo, essa classe de ativos, né, digamos assim, essa classe de investimentos, ela sofre às vezes do estigma do passado, quando você tinha fundos muito mal precificados, com taxas muito altas, o estigma de taxas de carregamento, né? Acho que tudo isso veio se modernizando no tempo e eu acho que a gente está muito bem preparado para uma nova etapa de crescimento e nós do 1020 Partners queremos participar desse movimento, liderando essa inovação tecnológica e trazendo, né, de fato, essa experiência nova para o nosso cliente. Maravilha. Então, inovação, diversificação, longo prazo, tudo isso está aí no cerne da questão da previdência privada. Vinícius, a gente está chegando aqui ao final. Você tem mais alguma palavra que você queria aí compartilhar com a nossa audiência? Mais uma vez, Paulo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um bate-papo super bacana. Acho que convidar a vocês para conhecer o nosso aplicativo disponível aí nas lojas do ramo e estamos à disposição também para qualquer contato que vocês queiram fazer para a gente trocar uma ideia sobre previdência. Vinícius, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi um prazer para mim estar aqui conversando com você, aprender mais sobre previdência privada. Certeza de que a nossa audiência também adorou assistir esse episódio. Então, esperamos você aqui numa próxima vez para conversarmos mais sobre como a previdência vai impactar o futuro do nosso mercado e também as novas tecnologias tão disruptivas que estão aparecendo. Muito obrigada. E para você que nos assistiu até o final, o meu muito obrigada. Nos vemos em breve e continue assistindo a Conexão BlackRock aqui no nosso canal do YouTube. Esse foi o episódio de hoje. Até o próximo.